Já a maternidade, eu sempre sonhei em ter uma casa muito cheia. Eu não sabia que eu estava de 8 semanas. Eu não sabia que eu estava tendo um aborto. Eu nem sabia o que era isso. Cara, chegou uma hora que transar estava virando um inferno. O Antônio chama Antônio porque acho que o Santo Antônio cansou de eu rezar. Mas alguém te silenciar, e é muito delicado falar isso, porque ele pediu para que eu me calasse e eu aceitei que eu me calasse. E aquilo, me adoeceu. Agora eu não vou esconder mais nada de ninguém. Eu falei, eu não dou conta de suportar tamanho sofrimento, mas nem um dia sozinha. Você tá de sacanagem. Eu tô há 6 anos passando por todos os tipos de exame. E você não pode operar o seu pipi de ouro? Eu tinha medo de registrar a barriga e depois ele morrer. Como é que eu ia fazer com mais um filho morto? Eu não ia dar conta de mais um filho morto. Bem-vindo ao Convivências, um movimento criado por nós, Julie, Liz e Carol. 3 mulheres que acreditam no poder de histórias reais, aquelas que nos atravessam e nos conectam. Aqui, a vulnerabilidade é honrada, porque dela também pode nascer uma potência. Cada conversa é um espaço de escuta e cura, onde o que dói também transforma. Hoje no Convivências, abrimos um episódio da nossa série, A Casa Se Escuta. Um espaço onde nós mesmas colocamos nossas histórias em circulação. A protagonista desse episódio é a Carol, que traz uma jornada marcada pelo desejo de ser mãe e por tudo que existe antes dessa chegada. As tentativas, tratamentos que exigem disciplina, hormônios que mexem com o corpo e com a mente, a fé que oscila, a relação que se abala e o tempo que parece nunca chegar. E junto com tudo isso, a dificuldade de comunicar o que está acontecendo por dentro. A vergonha de não saber, o medo de expor uma fragilidade, o impulso de explodir quando o silêncio pesa, a escolha de se fechar quando dividir parece impossível. E juntas, na companhia da Lu, a nossa psicóloga e psicanalista convidada, vamos revisitar o percurso da Carol, com delicadeza que ela merece. Corpo, tempo, o casal, a comunicação, as tentativas, a fé e o silêncio. E o movimento interno que tornou possível essa família que ela tem hoje. Cá, muito obrigada agora pela sua disponibilidade de contar todo esse processo. Afinal de contas, o Convivências foi criado para isso, para a gente falar. A fala cura a gente e tantas outras mulheres também possam se inspirar em você. E a gente vai fazer uma jornada aqui leve, positiva e com todas as suas histórias que você tem para contar. Carol, toda história tem um começo. Quando foi que você começou a pensar na maternidade? É engraçado que quando eu fui casar, eles me perguntavam o que eu sonhava, o que eu queria. E eu, de verdade, não tinha nenhum grande sonho com relação ao casamento. Eu sabia que eu queria dizer sim no pôr do sol, na natureza, céu aberto. E eu sabia que eu não queria que o casamento fosse rosa. Porque se fosse rosa, eu estava desconsiderando a outra metade do casamento. Isso eu tinha certeza. Mas o casamento em si nunca foi uma coisa que eu sonhei, que eu idealizei. Já a maternidade, eu sempre sonhei em ter uma casa muito cheia. Na época da faculdade, eu tenho uma grande amiga, eu dizia que eu queria ter 8 filhos. Porque depois do terceiro, Deus cria, vira aquela coisa, um ajuda o outro e tal. Ela falava, Carol, mas faz conta, você vai passar o resto da sua vida grávida, ou parindo, ou amamentando. Eu falei, bom, então tá bom. Então vamos renegociar. Eu vou ter 4 e vou adotar 4. Porque daí não tem competição, não atrapalha, sabe? Não tem querido, não querida, não tem assim, uma menina, um menino, tudo junto, misturado, aquela várzea, vai estar tudo resolvido. E aí, quando eu conheci meu marido, nessas brincadeiras, mas assim, eu acho que já querendo saber se a gente tinha planos de ir mais ou menos pro mesmo caminho, eu falei pra ele que eu tinha vontade de ter muitos filhos. Ele falou, não, 3. Eu falei, tá bom, fechado. Na minha casa são 3, na sua casa são 3, então estamos de acordo, estamos alinhados. Mas eu não tinha pressa de ter filho, né? Eu me casei, eu tinha 27 anos. Antes de amar os meus filhos como eu amo hoje, eu acho que uma coisa que eu amava e que era a minha marca registrada, e que para qualquer pessoa que me conhece há muitos anos vocês perguntarem, a minha marca registrada sempre foi a paixão
por viajar. Então eu tinha essa coisa de desbravar, eu já conhecia bem a Europa, então eu queria ir para a Ásia, eu queria ir para a China, eu queria ir para a Índia, eu queria ir para o Nepal, eu queria ainda fazer muita coisa, sabe, antes de ter filho. Então, e a mãe falava, olha, eu passei 10 anos sem poder fazer nada, porque vocês eram pequenos, não era fácil, não é como é hoje. Então, acho que eu até tinha algum lugar que eu devia ter um medo de ficar meio amarrada ali, de não poder fazer as coisas, né? Então, eu não tinha pressa. Para mim, era uma coisa que ia acontecer dali 5, 6, 7 anos. Eu realmente não tinha pressa. Mas, né, o caminho natural é quando você conhece alguém, quando você vai namorar. Quando você namora, quando você vai casar. Quando você casa, o que te perguntam? Quando você vai ter filho? Pois bem. Então eu respondia, vai demorar, desconversando. E algumas pessoas se preocupavam, porque meu marido, ele se casou, ele tinha 33 anos. E, sei lá, casar com 33 anos é velho, né? Na época, assim, na cabeça das pessoas que estavam em volta da gente. Então me dizia assim, mas o Gui vai ser pai velho se você esperar 5 anos para ter filho. E o Gui não vai ter pique para andar atrás das crianças. Sempre tive muita opinião, para não dizer que eu sempre fui muito bocuda. Me permitia falar o que eu pensava sem muito filtro e sem muito cuidado com as palavras. E aí teve uma primeira pergunta, teve uma segunda pergunta, teve uma terceira pergunta. Eu falei, cara, se o cara não valorizou a família mais cedo e não resolveu casar cedo, por que eu que tenho que abrir mão dos meus sonhos para atender uma necessidade dele? Ali já vinha uma cobrança, um conversar, um falar sobre o assunto que já me deixava desconfortável. Mas ele também estava te cobrando? Não, eu acho que ele não pensava muito. Era mais sobre... as pessoas em volta, a expectativa das pessoas em torno do casamento. Agora o próximo passo, o filho, cadê o filho? Ele é o mais velho de 3 irmãos e ele foi o último a casar na casa dele. O meu irmão do meio, depois, ao longo do caminho, acabou tendo filho antes de mim, né? Então existia, digamos assim, um ambiente ali para cobrar. Mas cobravam você, o peso era sobre você. Eu tenho uma amiga, então ela me ensinou uma coisa muito interessante. Ela falou o seguinte, se você vê um casal casado há um certo tempo, com uma certa idade, que não tem filhos, ou eles não querem, ou eles não conseguem. Qualquer uma das duas respostas é constrangedora. Então, cara, se você não tem nada para acrescentar, não pergunta, né? Se você não quer compartilhar uma história, se você não quer oferecer um ombro, se você não quer levar para fazer um passeio, se você não quer indicar um médico, se você não tem nada para contribuir, se você vai só cobrar, não pergunta. Eu pensei no convivências, porque aqui a gente quer compartilhar. E eu sempre fico nessa dúvida, é mais constrangedor ou é mais libertador? E eu acho que não tem uma resposta certa, tá? Porque assim, pode ser constrangedor se a pessoa não quer falar, mas ao mesmo tempo pode ser libertador, porque ela pode, né, conseguir elaborar uma série de coisas se ela fala. Então, eu acho que às vezes essa coisa de não perguntar também não dá a oportunidade da pessoa de falar. Não é que eu estou discordando do que você falou. Eu só estou colocando contraponto. Sim. É que eu concordo 100% com você, Ju, e isso também tem a ver com a minha questão da comunicação e com o que eu aprendi ao longo do caminho. Mas eu acho que existe um lugar da pergunta que é da cobrança e um lugar da pergunta que é tipo... genuíno. Tamo junto, entendeu? Tô te escutando, tô com você. E é sem julgamento, né? E é honrando as suas vulnerabilidades. Teve pessoas que chegaram junto e falaram, vamos junto nessa? E tiveram que perguntar. Então, agora acho que você podia contar do processo, como é que foi? A gente estava casado já ali há uns 3 anos e a gente ainda não tinha planos, né, de engravidar. Mas eu já estava usando o Dion há bastante tempo, não estava me acertando, ia chegar logo a hora de trocar. Então eu falei, eu vou tirar e a gente pensa se a gente vai recolocar, se a gente vai se cuidar, como é que a gente vai fazer. E nessa a gente pensa, no primeiro mês sem o DIU, que as médicas, né, pelo menos as que eu já tinha passado, tinham dito que você, depois que tira o DIU, tem que esperar 3 meses, não engravida, é difícil, né? Primeiro mês engravidei. Mas eu não sabia, né? Eu tava numa viagem e eu até menstruei, teve uma coisa assim, eu falei, nossa, né, que menstruação estranha e tal. Tava voltando pro Brasil, eu cheguei no aeroporto de Paris fazendo escala, e eu olhei e falei, nossa, será? Fui na farmácia, sozinha, do além, comprei um teste, fui no banheiro. Fiz o teste, coloquei o teste ali em cima, terminei de me arrumar, peguei mala e tal. Quando eu olho o teste positivo, aquele silêncio. Falei, mas e agora? Meu marido não tá aqui. Eu tenho uma puta viagem pra Ásia marcada em janeiro. Isso era em agosto. A viagem que eu sonhei, que eu idealizei, que eu construí. E aí, quando eu voltasse de viagem, tinha a minha festa de aniversário de 30 anos, que era uma puta balada e tal.
Falei, eu me de barriga, não vou poder dançar, não vou poder beber, não vou poder descer até o chão. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Mandei mensagem, Gui, você me pega no aeroporto? Porque eu ia chegar numa segunda-feira, 6 horas da manhã, nada prático, ele ia até Guarulhos me buscar. Cheguei, peguei minha mala, entrei no carro. Ah, como é que você tá, Beriri? Eu queria compartilhar uma coisa com você. Dei o teste pra ele. Ele olhou pra mim, olhou pro teste, olhou pra mim. Sei lá, podia ser qualquer coisa na mão dele. Ele olhava pra minha cara como assim, como se aquilo não conectasse em nenhum lugar, sabe, assim, do corpo, da mente, do coração. E a gente ficou em silêncio, assim. Eu olhei pra ele, falei que ele não ia falar nada, né? Falei, e agora? Não! Agora! E agora? Agora, né? E agora? E agora? Não, e agora? Tem que ir na médica, né? Vamos falar, vamos ver, né? Vamos se Não organizar. teve aquela comemoração imediata. A gente ficou os dois assim, pasmos. Era uma surpresa. Era Ninguém estava surpresa, esperando que ia ser tão Nada. rápido e tal. E Não, vocês e- também não estavam contando com isso. E não é que vocês queriam naquele momento. Não. É. Aí a gente chegou em casa, na época eu trabalhava na empresa da minha família, então eu ficava muito tempo fora de São Paulo, ficava muito tempo viajando. Organizei as coisas, tal, falei com a médica, ela me deu um pedido de exame, ela falou, olha, hoje eu não consigo te receber na clínica, quando você voltar de Campinas, passa lá, a gente faz um ultrassom lá mesmo. Fiz malandro, no dia seguinte peguei a estrada, fui para Campinas, tava lá trabalhando, comecei a sentir uma cólica, comecei a sentir um desconforto. Fui no banheiro, mega menstruada. Mega Uma menstruada. hemorragia. Mas eu não sabia que era uma hemorragia. Eu não sabia que eu estava de 8 semanas. Eu não sabia que eu estava tendo um aborto. Eu nem sabia o que era isso. Liguei para a médica. À noite a gente conversou, ela explicou, ela falou, olha, talvez não tenha dado certo, porque aquele pequeno sangramento que você assim, viu na viagem era o embriãozinho tentando fixar, então não fixou, não deu certo. Mas você é jovem, tá tudo bem. Foi uma sensação de tristeza, mas na hora me deu um alívio. Sim, porque seus planos... Estavam Eram- garantidos, né? Você ia poder dançar até o chão. você seus ia 30. viajar para a Ásia. viajar, Não é. era uma coisa naquele momento que você estava preparada para ter. Não é que você não pudesse mudar toda a sua cabeça depois de saber que você estava grávida, Foi mas é um muito choque, né? fácil. Eu falei, gente, a vida tá ganha. É. No meu Excel da vida, tá dado. Quando eu quiser, Assim que eu quiser, eu vou ter. maravilhoso. Eu ainda repetia pra mim, não, agora o que eu sei é que eu sou saudável, que eu posso ter filho. E aí a gente meio que resolveu deixar a fábrica aberta, porque se a gente engravidasse dali 3 meses, talvez no comecinho desse pra ir pra Ásia. Então tudo bem, não faço tanta questão de beber, então na minha festa, então se eu estiver grávida, dá pra dançar até o chão, não preciso beber. Então eu comecei meio que querer fazer concessões, porque eu achava que eu ia engravidar no mês seguinte. E aí no mês seguinte. E aí no mês seguinte. Passaram-se ali 3, 4 meses e nada. Mas ainda não tinha essa sensação de urgência. E na época, essa minha mesma amiga da faculdade que falava que era melhor eu ter só 4 filhos, ela mora em Londres e estava fazendo FIV. E aí eu comentei com ela do aborto. Ela falou, olha, aqui na Europa a gente tem uma visão, uma compreensão de que um casal saudável, normal, pode tentar até 2 anos antes de ter né, a primeira gestação que vai até o final. E é comum você ter, às vezes, 2, 3 abortos. Então, sabe, vai com calma, conversa com a sua médica, pensa. Eu fui meio que assim, por esse caminho e achando que estava tudo bem, mas ao mesmo tempo com essa coisa interna, essa preocupação, mas não era tão fácil. E o que aconteceu? E aí eu comecei a achar que eu tinha abortado porque eu não queria. Que eu era culpada daquilo que tinha acontecido. E é muito louco, porque quando a gente decidiu que eu ia sentar nessa cadeira para falar, eu achei que esse assunto já tivesse metabolizado, né? Porque quando eu olho para os meus filhos hoje e eu vejo o Antônio completando 7 anos, eu falo, poxa, foram 7 anos para engravidar, o Antônio vai fazer 7 anos. Então, venci, né? Eu tô entrando no break-even, meu negócio tá dando lucro, tá resolvido. E aí, quando eu comecei a voltar atrás, não tá resolvido. Gente, é muito louco. Você não querer um filho acontece para todas nós. É que a fantasia não é capaz de fazer o aborto. A gente tem desejos ambíguos e ambivalentes de querer e não querer. Mesmo depois que eles nascem, tem momentos que são muito difíceis. Mas eu te entendo, você ficou mais com a culpa de que quando você teve a notícia, você ficou tão atordoada que você falou, puta, vai estragar toda a minha vida. Queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que você teve uma intuição muito interessante. Eu não conheço nenhuma mulher que no meio do aeroporto teria uma intuição, iria comprar um teste e faria a gravidez, o teste de gravidez. Como é que é essa sua intuição? Eu sempre fui muito conectada com lá em cima. E eu sou muito religiosa,
mas não de uma religião só. Então, assim, eu tenho muito, muito respeito por todas as crenças e acho que a gente aprende muito com todas elas. O Antônio chama Antônio porque acho que o Santo Antônio cansou de eu rezar. E a hora que eu descobri que Antônio era menino no dia de Santo Antônio, eu falei, Santo Antônio, eu vou lhe agradecer, né, porque o senhor resolveu me tirar dessa fila. Hoje eu entendo que talvez precisasse começar ali a nossa jornada do engravidar. Né? Hoje faz sentido. Mas naquela hora, de fato, eu não queria. Mas a jornada precisava começar ali, porque tinha muita coisa pra gente resolver nesse meio do caminho. E a hora que eu me vi ali desprotegida com o Gil, eu falei, não é possível. Não é possível que a vida me pregou essa peça. Então, né, acho que foi uma coisa meio assim, meio não muito racional, mas meio da intuição mesmo, meio da conexão com lá de cima, sabe? Ô, Ká, mas aí depois que veio essa primeira perda, né? Como você falou, agora estamos preparados para ter novamente. Em que momento vocês decidiram, do tipo, agora sim nós vamos tentar? Acho que a gente não estava nessa coisa do eu tô preparado. Ah, somos um casal normal tentando. A gente tentou lá 6 meses, 8 meses, não foi. Aí a médica falou, então vamos fazer, né, uma coisa meio programada. Quando dá mais ou menos o meio do ciclo, 3 dias antes, 3 dias depois, vocês deram um dia sim, dia não. A gente fez mais 3 meses, nada. Ah, então agora vamos comprar um teste de ovulação. Aí você faz o xixi lá no pacotinho, dá a carinha sorridente, ou dá a carinha média, ou dá a carinha triste, e aí você transa naquele dia. Cara, chegou uma hora que transar tava virando um inferno. Eu ficava praticamente a semana toda fora. Eu dirigia cerca de uns 700 quilômetros por semana. A questão do engravidar era central. Sim, mas o processo era difícil. O processo... E a gente talvez não tivesse na sintonia adequada, né? Nesse meio tempo aí que a gente ainda não tinha ido para nenhum tratamento nem nada, a gente um dia saiu para jantar. Eu, meu marido, minha mãe e minha sogra. E, gente, não sei por que cargas d'água, as duas resolveram puxar o checklist. Isso. E os filhos? E os netos? Porque eu quero isso. E as duas? As duas na mesma vibe. Uma reforçando a outra. Mas eu dei-lhe uma trauletada. Virei pra minha sogra e falei assim, olha, se fosse minha mãe, eu mandava você tomar no c... Mas como você não é, eu mando só você. Foi tipo nesse nível. Entendeu? Obrigada. Entendeu? Porque, cara, a gente tava sofrendo, tava difícil. E tinha uma outra coisa que eu também não coloquei. Em 2013 foi um ano que meus pais passaram um ano separados. Então, os dois estavam sofrendo muito, né? E foi uma opção do meu pai sair de casa. Então, minha mãe estava muito magoada. Como é que eu podia levar, sabe assim, mais um problema para ela? Então, você não pediu ajuda. Você não falou, puxa, eu tô triste, que eu tô aqui tentando, não tá rolando e tal. Você não chegou a falar isso com ninguém? Eu tava, primeiro tinha tido aborto, então eu tinha conversado com essa amiga, tinha conversado com a médica, mas como eu não queria mesmo... Mas estava no prazo ainda dos 2 anos. Quando chegou lá, mais pra frente, para 2013, que era talvez, né, quando passou a minha festa ali, que a gente começou a tentar mais e organizar as coisas e tal, que eu fui conversar com os meus pais, o negócio estava desandado. Quando a gente foi ter um encontro com a minha mãe e com a minha sogra, veio a cobrança dar-lhe trauletada na galera. E o Gui, meu marido, é muito discreto. Ele falou assim, eu não quero conversar sobre esse assunto com ninguém. Então, ele se fechou. Ele se fechou. E queria que vocês fechassem juntos. E ele já tinha reservas com relação ao meu jeito. Talvez, muito possivelmente, ele não fosse o único. Naquela época, esse meu jeito não era palatável. Eu sei que não era palatável. Eu sei que não é educado a resposta que eu dei. Mas assim, tinha um sofrimento imenso e tinha uma falta de olhar para o outro que eu falei assim, cara, se a pessoa está se dando o direito de me invadir, eu também posso invadir. O que é um pensamento muito infantil, né? Sim. Mas enfim, era o que eu era capaz de dar naquela hora. Você reagiu, vai. E eu não tinha maturidade para entender como é que isso ia impactar na minha relação de casal. Eu só achava que a gente ali junto, a gente ia fazer as nossas escolhas. E é o que a gente tem feito. Mas lá atrás, né? Por isso que eu digo que eu acho que quando eu fiz o teste e o problema apareceu, a questão veio, ela veio inclusive para a gente olhar para isso. Porque não ia ser possível a gente criar filhos juntos com modus operandi tão arraigados em nós, né, indivíduos. Teria que ser em nós, casal. Então, a partir do momento que você tá ali, o seu marido vira para você e fala, não vamos mais falar sobre esse assunto. Fica só entre nós. O que esse silêncio fez com você? Mas antes do silêncio, sabe o que eu fiz? Não quero falar. Não quero falar? Tá bom, pra terapia de casal. Vamos falar da terapia de casal. Então, olha, você tinha um lugar para conseguir colocar para fora. Eu falei, cara, então vamos compor.
como é que a gente vai, né? Tudo bem, você não quer falar fora, você não quer conversar com as pessoas, você, né, não quer abrir, tudo bem, eu entendo, mas eu preciso falar. Então vamos para terapia de casal. Boa. E lá a gente começou a conversar, a materializar, a discutir, a pensar, e foi aí que as coisas realmente começaram a aparecer. Tinha muita coisa dos nossos históricos familiares que implicavam na nossa relação, tinha muito dessa dinâmica que a gente construiu de eu ficar muito tempo fora. Então, assim, gente, ninguém engravida se não transar. Tudo bem, hoje em dia tem a FIV, né? As pessoas pensavam, mas assim, né? Por que você não fez FIV? Por que você não fez FIV? Eu tinha muito medo de me sentir brincando de Deus. Eu faço um monte de embrião, aí eu escolho um, coloco um, não coloco o outro. Aquele que não é geneticamente viável, eu vou escolher incinerar, eu vou deixar congelado. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como lidar. Aí a médica até falou, olha, você pode fazer, de pouquinho, você pode fazer um por vez. Você pode fazer 2 por vez, você pode fazer bem pouquinho, escolher colocar todos eles. Então, ali na terapia de casal, a gente realmente começou a conversar, começou a tratar, e foram aparecendo, né, essas várias questões, de eu estar fora, de eu estar viajando, da gente não ter tempo pra gente, da gente estar muito pra fora, muito, né, viajando e balada, e festa dos amigos, e as coisas, sem tempo pra transar. E aí, é o que eu falei, o sexo ficou muito ruim. O sexo ficou muito ruim, ficou muito, né, marcado. Automático, né? E sem É graça. mandatório, né? Muitos casais se separam quando começam a tentar engravidar. Ter Até essa engravidam, mas eles não aguentam mais ficar um olhando para a cara do outro depois. Porque o processo foi tão duro. Eu com essas minhas coisas, né, todas de busca e tal, que me interessam, eu já conhecia a constelação familiar e falei pro Gui, eu falei, o que você acha, né, da gente né, fazer um curso para casais que eles estão colocando? E a gente foi passar um final de semana em Búzios. Era um final de semana todo falando sobre o relacionamento, falando sobre o casal, e eu esperando o meu momento de falar da gravidez, esperando chegar a hora. Aí toda vez que o microfone chegava pra gente fazer alguma pergunta, ele tirava da minha mão e passava pro casal seguinte. Ele não deixava você falar. Porque ele achava que eu ia, tipo, sem desatar a falar. E ele não estava totalmente errado, né? Eu tenho uma brincadeira com ele que quando ele começa a reclamar muito que eu sou muito pra fora, né, e muito falastrona, assim, eu falo, cara, tem uma coisa que você não pode dizer, é que você casou enganado. Você sabia exatamente como eu era. Eu nunca me propus a ser diferente do que eu sou. Sim, eu tô amadurecendo, eu tô terapeutizada, eu tô melhorando a minha comunicação, mas a minha intensidade e a minha verdade nos meus sentimentos sou muito eu. O que mudou de você, Carol, falastrona e falar o que você pensa, para hoje, né? E ainda mais casada com alguém que não é assim. O que você mudou depois disso? Eu acho que muito pelo Gui, assim, ele tem uma sabedoria de escolher as brigas, né, que ele vai comprar. Então ele escolhe a hora de se posicionar, a hora de se colocar. E tem pessoas que têm opiniões bem opostas a dele e que ainda assim ele consegue conversar. Então eu acho que nesse sentido eu aprendi muito com ele. Nesse processo do engravidar e do silenciar, se tem uma coisa que eu aprendi é que se você escolhe, que você está num momento introspectivo, que você ainda não está pronto para dividir aquilo, é uma coisa. Mas alguém te silenciar, e é muito delicado falar isso, porque ele pediu para que eu me calasse e eu aceitei que eu me calasse. Eu não era bobinha, ingênua, pau mandado, né? Então vamos dizer ali que a dinâmica que a gente construiu é 50-50. Eu aceitei silenciar, porque talvez eu achei que fosse importante, porque eu achei que era necessário para ele, porque eu achei que era uma dinâmica que eu precisava respeitar, porque eu tinha sido sempre muito falastrona. Então eu aceitei. E aquilo, me adoeceu. Aquilo fez a gente tomar escolhas erradas, caminhos errados. Porque justamente a gente vai chegar lá na frente, o ponto da virada foi quando eu meti a boca no mundo. E ali que as coisas começaram a acontecer pra gente. E eu acho que a terceira coisa, que hoje, por isso que eu falo muito da terapia, é uma coisa que o dia que eu engravidei, eu falei, cara, agora eu preciso cuidar de como eu falo. Para os seus filhos. Que legal. Não era para, né? Não. Era para o futuro. Para você cuidar bem do seu futuro. A gente tem uma conversa sempre em casa que tá tudo bem você ficar bravo, tá tudo bem você não gostar. Ontem mesmo, o Antônio, que é o mais velho, deu uma catracada no do meio, ele chamou o irmão de desgovernado. Você tá todo desgovernado, que eu vi ter meio desgovernado, assim, meio um labradorzão, assim. Ah, mas você tá muito desgovernado. Eu falei, filho, como
seria você dizer a mesma coisa pro seu irmão com gentileza? Ah, não sei, mamãe. Aí o Vitor falou, eu sei, mamãe. Eu falei, como seria, Vitor? Ah, fala que você bateu em mim e eu não gostei. Eu comecei a desenvolver ferramentas porque eu não tinha essas ferramentas. Você era desgovernada também. Talvez. Porque na minha família de origem, a gente é uma família muito busca-pé, assim, né? Então a gente conversa sobre todos os assuntos, a gente se abraça, a gente se beija. É muito intrometido, é muito de participar, né? Todo mundo tá sempre junto e fala e não tem muito filtro. Mas quando o negócio esquenta, a melhor defesa é o ataque. Então todo mundo sai soltando. Atirando. Eu entendo, eu vejo muito valor em onde eu vim, Sim. mas eu acho que de fato tinha muito espaço para melhorar essa comunicação. As dinâmicas, né? As dinâmicas muitas vezes elas são imperfeitas, né? Normalmente elas são imperfeitas, Quase. né? Então, achar o que te cabe, né? E o quanto você vai ser impactado pela dinâmica do outro e aquilo vai te trazer benefício. E o quanto, de repente, o outro também precisa ser impactado pela sua dinâmica, porque no final, eu acredito muito nisso, né? O casal pode se potencializar muito e pode se destruir também, sem dúvida. né? Porque você pode trazer o seu melhor para o outro e o outro se transformar numa pessoa melhor. E vice-versa, né? Sim. Não, e eu acho, e que bom, assim, que a gente sabe que, graças a Deus, hoje vocês estão super bem, felizes, com uma estrutura familiar muito forte. Mas eu imagino que você deve ter sofrido muito, vocês dois, porque são muitas frustrações. Conta, assim, pra gente poder ter uma dimensão de toda essa jornada. Esses 7 anos, Desses né? 7 anos. É que depois que a gente foi para terapia de casal e que a gente combinou que ali a gente não ia fazer uma FIV, eu falei, bom, então o que a gente vai fazer? Né? Porque se a gente não vai direto, para que a gente pode fazer antes? Então, e lembrando, né? Todo mês tentando, todo mês perna para cima. Daí um falava que se você tomasse manga com leite, ajudava, você tomava manga com leite. Se eu falava do óleo prímula, você tomava óleo de prímula. Mas, de novo, eu natureba. Então eu falei, bom, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos os dois cuidar da saúde. Vamos pra nutricionista. E eu fui lá toda bonitona, né? Que eu sempre fui magrinha, achando que eu tava arrasando, ajudando meu marido a emagrecer. Chegamos lá na médica, de fato, ele tinha que emagrecer. Só que eu não fazia nenhum esporte, não fazia nenhuma atividade física. Só que eu achava que eu tava bem e que o problema era ele. Ele teve que emagrecer, de fato, ele emagreceu 30 quilos. Uau! E eu, na alimentação, cuidando, tal, comecei a fazer esporte. E aí começa aquela jornada da mulher, né? Aí você faz exame esterossalpingo, né, que é um teste que você vai para o laboratório, você coloca contraste, aquilo dói, aí você passa mal, aí você desmaia, aí você perde o exame, aí você tem que voltar outro dia, aí você pode escolher fazer internada, aí você não quer fazer internada, aí depois a médica fala que tem uma moça, uma mulher médica que faz um laboratório, que é cuidadosa, que é a melhor de todas, aí você agenda, aí você espera um mês, e enquanto isso você está fazendo o quê? Transando, né? Como que você está transando? Horrível, né? E tentando. Com horário, com tempo. E comprando teste, né? Chega todo dia de menstruar, o que você faz? Faz o teste. Aí depois você começa a aprender. Aí no primeiro dia que você vai menstruar, você já não faz mais o teste, porque você não quer perder o teste, tá cansada de perder teste. Aí você não menstrua no primeiro, você não menstrua no segundo, você não menstrua no terceiro. Você fala, agora foi! Esperança. Aí você faz o teste, dá o quê? Negativo. O que acontece naquela noite? Você menstrua. Você tava tão na psicológico cabeça, isso, 100%. Total. Você tá tão na Como cabeça. que era essa dor de fazer o teste e não dar o resultado positivo? Lu, tinha vezes que eu chorava sozinha. Quando eu tive que fazer esporte, eu descobri a corrida. E eu subia na esteira, eu acho que aquilo ia mexendo na adrenalina, na ocitocina. Os hormônios, né? Eu começava a chorar em cima da esteira. Eu tinha que parar, sentar, porque eu soluçava. E geralmente era quando não tinha ninguém junto. Não era uma coisa que eu conseguia me soltar na frente dos outros. Até porque se alguém me visse chorando, como é que eu ia explicar que eu estava chorando porque eu tinha chutado o dedinho minguinho no canto da porta? Às vezes era indo para Campinas, então eu entrava no carro, eu colocava a música no último volume e eu cantava, e eu gritava, e eu urrava dentro do carro para quando chegasse lá, tá com aquela cara de segunda-feira, né? Bora! Porque ninguém podia saber. E você e seu marido falavam fora da terapia sobre isso? A gente falava, Ju, mas eu acho que tinha uma coisa assim de que, como eu não queria fazer a FIV e ele não queria falar, e a gente estava aí fazendo de conta que a gente estava nesses 2 anos, que já não era mais 2 anos, a gente era o casal normal tentando. Tinha uma guerra fria, assim. Tinha uma coisa do vamos tocando, que também assim, se a gente desmontasse ali, eu não sei o que teria sido da gente. Se a gente teria dado conta de chegar onde a gente chegou.
porque estava muito difícil. E as pessoas continuavam perguntando, as pessoas não tinham parado de perguntar. Mas o Gui, ele queria fazer o FIV ou ele estava Por tudo ele, ele bem? faria FIV. Por ele, numa ele boa. faria. Mas É também, óbvio, né? Quem, É óbvio quem também, ia né? tomar hormônio? Quem Quem vai ia ser? né, tirar os óvulos? Sim. Quando o sexo começou a ficar muito ruim e tudo mais e tal, surgiu o papo do sexo, da massagem tântrica. Falei, bingo, vamos tentar mais uma coisa. E nesse meio tempo, eu fazendo os exames, ele achando que a gente devia fazer a FIV, eu achando que a gente não devia fazer a FIV, ele achando que a gente devia ficar em silêncio, e eu achando que a gente devia procurar caminhos alternativos. E a gente foi tocando, e aí eu falei, Gui, você quer saber? Eu topo. Vamos fazer alguma coisa. Porque daqui eu não sei mais pra onde ir. Você já estava exausta, né, amiga? Eu Já não sabia estava. mais o que fazer. Eu não aguentava mais fazer exame, eu não isso. aguentava mais comprar teste. E foi num momento ali do trabalho, né, que eu comecei a me dar conta que aquela rotina que eu estava levando também não ia ser possível eu criar um filho. Sim, estava né? fechado. 700 quilômetros Sim, por semana. exatamente. Nem se criar, né? Eu falei assim, né, vou precisar sair do trabalho, é uma empresa familiar. Como é que eu vou falar isso para os meus pais? Como é que eu vou conversar? E meus pais estavam voltando, porque eles tinham ficado separados, estavam voltando. Falei, agora Muita que coisa eles estão acontecendo ao mesmo tempo, no mar né? de rosas, como é que eu vou botar o bode na sala de novo? Sim. Né? Aí eu falei, então vamos fazer alguma coisa. Aí a gente resolveu fazer o tal do coito programado, né? De novo, né? Que maravilhoso, né? Coito programado. Olha o nome desse negócio. Aí você vai lá, compra hormônio, né? Faz o ultrassom, vê que você está ovulando, tal dia, vai lá e transa. Tudo bem, tinha as ferramentas do sexo tântrico, gostava uma velhinha, não sei o que tal. 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí já tinham se passado 5 anos. Você já tinha muita 5 frustração. anos. E o Gui falou assim, bom, agora eu vou na médica com você, vou perguntar então o que mais que tem para fazer. E a médica falou assim, então vamos fazer um espermograma? Eu falei, vamos fazer um espermograma? Nunca tinha sido. 5 anos Isso depois. nunca tinha sido 5 anos aventado depois. antes. Nenhum médico pensou. Gente, todos os exames que eu tinha feito, tudo que eu tinha virado, até em Londres, no médico da FIV da minha amiga, falou assim, vai que na Europa a FIV é mais natureba do que no Brasil. Até em Londres eu tinha ido fazer consulta. Falei, e agora você vai fazer um espermograma? Mas, gente, que doido isso, né? Né? Revirou a menina. Em nenhum momento deu-se a luz de falar... E o marido? Vamos pensar um pouco. Por que o foco é na mulher? Se tem problema de fertilização, é na mulher. Por que não o casal? E por que eu não Junto. pensei nisso? Então, eu acho que é isso que é o mais louco, né? Não necessariamente o marido tem que pensar ou qualquer coisa, mas por que a também que gente ele não está tem que condicionado? Não, mas eu acho que a gente ser Como humano, A sociedade, cultura, a sociedade. pensando de que a mulher Se tem tem que fazer... questões, é com a mulher. Exato, mas isso daí na verdade, além de falta de informação, é realmente quase falta de pensar, né? Legal. E cadê Lá concreto? Os seus resultados dos médicos sempre te davam Sempre como perfeitos. normal. Eu tinha um antimuleriano, eu tinha mais óvulo que uma mulher da minha Então, idade. realmente. É uma loucura mesmo. Mas é por isso que eu digo que a hora que eu É escolhi uma maldade. silenciar, Ju, tinham outras coisas envolvidas ali, porque eu acho que se a gente tivesse conversado a respeito, se a gente tivesse procurado conversar com outras pessoas, se a gente tivesse contado... Gente, eu não sou a Provavelmente iam única. ter passado bem menos, né? Alguém falaria, e o espermograma do seu marido? Você sentiu raiva de você mesma? Você ficou puta Não. com ele por ele ter Não, silenciado? Por que veio pra você? Não, Ju, naquela hora eu tava assim, totalmente entorpecida, porque eu ia ter que ir para um caminho que era justamente fazer o que eu não queria, que era tomar um monte de hormônio, que era ter que fazer a FIV, que eu ia ter que lidar com outro problema, que era aquela minha dúvida de como é que eu ia brincar de Deus. Então, assim, quando eu topei lá atrás silenciar, eu não tinha noção que o silenciar ia me levar por esse trajeto todo, que esse trajeto poderia ter sido amenizado se eu não tivesse silenciado. Não passou pela minha cabeça que aquilo ali tivesse sido uma grande comida de bola de todos os envolvidos, entende? Ali era todo mundo corresponsável, porque ninguém falou para. Sim. E a hora que a gente descobriu que o espermograma era ruim, a gente podia fazer ou direto a FIV ou a inseminação artificial. E a inseminação o que é? Você toma os hormônios, faz o ultrassom, vê o dia que está ovulando, ele pega o espermatozoide dele, coloca no potinho, pega um caninho, coloca até a portinha lá de onde sai o óvulo e joga o espermatozoide lá, para não ter todo esse caminho para andar e encontrar rápido o óvulo, vai? E aí nessa hora. entre essas 4 tentativas, né, na terceira a gente finalmente, né, engravidou.
E aí a gente ficou feliz e realizado, e agora vai. E a gente, né, tava, nossa, assim, esperando, né, a hora do próximo exame, de passar com a médica e tal. E quando a gente chegou para fazer o exame seguinte, a gente tinha perdido de novo. E aí nessa hora, cara, eu fiquei enlouquecida. O demônio da Tasmânia tomou conta do meu corpo. Eu falei, agora eu vou sair pelada na rua. Agora eu não vou esconder mais nada de ninguém. Eu falei, eu não dou conta de suportar tamanho sofrimento, mas nem um dia sozinha. E aí eu disse, não, por favor, calma, vamos tentar mais uma vez, não sei o quê. E aí a terapeuta de casal falou assim, Carol, ele tá pedindo, você topa fazer mais uma vez? Ela nem deveria, teoricamente, né, dar a opinião dela. Mas eu acho que ali era tão crítica a situação que eu acho que ela... E ela viu Não, que pra ela ele já era estava essencial, acompanhando né? vocês há muito Há muito tempo tempo, também. Sim. E aí eu topei fazer. Aí a médica falou assim, então vamos tentar com um medicamento diferente. Você vai na farmácia, você pede, mas vamos combinar que você não vai ler a bula? Eu falei, tá bom, combinado. Cheguei, dei a receita, pedi pro moço, o moço ligou lá no estoque e tal. Aí desce sabe o menor aprendiz? Com a cestinha e tal. Medicamento do câncer de mama, pra quem que é o medicamento do câncer de mama? Eu falei, não, se não era pra falar nada pra ninguém, tá falado, tá claro? Melhor eu tá tentando engravidar do que tá com câncer de mama. Pra mim foi um sinal, a gente fez, não deu certo. E eu falei, e agora eu não aguento mais. Eu falei, agora não tem como mais, não tem como. Eu preciso poder conversar, falar, seguir, procurar outros caminhos, porque daí a médica falou, olha, agora você só tem a FIV. E eu falei, e você? O que você pode fazer por nós? Porque eu tava lá, tendo que pedir demissão, tava me preparando porque eu pedi demissão. Eu falei, cara, é sua vez. Porque não há embrião que eu faça, que eu coloque nesta barriga, dirigindo 700 km por semana, que ele vai florescer. Não tem sementinha que vai crescer no meu solo, porque meu solo não tá fértil, cara. Se você não fizer alguma coisa agora, não tem como. Falei, acabou, não vou fazer. Falei, vai você ver o que você quer fazer da vida, vai você pensar no que você quer, porque eu vou pegar minha corrida, vou pegar as minhas amigas, vou pegar minha mãe, minhas tias e vou botar pra quebrar. Não foi assim tão bonito que eu tô falando agora, que eu tava em frangalhos, eu precisava mais é que alguém me juntasse. Você tava sofrendo muito e quando você sofre muito, você fica... Eu tava mais gritando e urrando, bradando pra ver se eu acreditava naquilo que eu tava falando, né? Numa ocasião com a minha mãe e com a minha tia, a gente tava voltando de uma viagem, de uma coisa, as duas na frente, eu atrás sentada. Eu não me lembro o que minha mãe falou, o que minha tia falou. Eu falei, realmente, eu já tive algumas perdas e tá muito difícil pra mim. Minha tia jogou o carro no acostamento, assim, virou pra trás, olhou pra minha cara, minha mãe olhou. Sabe assim, quando elas sabiam, mas ninguém nunca tinha falado. E era a primeira vez que eu dava oportunidade de falar sobre aquilo. Daí começou a conversar, começou a trocar. E eu tenho uma tia que é muito bruxa. E depois disso ela começou, então vamos no centro espírita tomar passe. Então vamos não sei aonde fazer cirurgia espírita. Então vamos não sei aonde fazer não sei o quê. E aí começou uma outra peregrinação, um outro caminho, né, com uma outra pessoa aí muito imbuída de muito amor. E minha mãe é toda dos óleos essenciais, dos banhos, daí ela mandava os óleos, o alecrim, a lavanda. Mas nesse momento eu sei que o processo ainda estava difícil, mas pelo menos estava um pouco mais leve por você conseguir verbalizar toda aquela dor, toda aquela angústia que você sentia? Não estava, porque eu acho que tinha muita coisa acumulada, tinha muita coisa que não estava digerida ainda. E tinha muita coisa assim, será que eu nunca vou ser mãe? Será que Deus acha que eu não tenho jeito pra coisa? E aí eu tenho uma grande amiga que é muito cachorreira, sempre teve muito cachorro. E eu falava, gente, como você vai parar a sua vida pra cuidar de cachorro? Tipo, que coisa sem noção, né? Aí eu li em algum lugar que para crianças pequenas é bom crescer com cachorro, pra imunidade, o cuidado, o carinho e tal. Eu falei, é isso. Cheguei pra ela e falei, amiga, é o seguinte, eu preciso de um cachorro. Eu decidi que eu preciso testar se eu dou conta da maternidade com um cachorro. De mudar minha rotina, de ficar em função de alguém, de alguma coisa, que não seja apenas eu e as minhas viagens, o meu trabalho, a minha carreira. E assim, se der certo, puta, maravilhoso. Se der errado, você adota o cachorro? Você me ajuda a escolher uma raça que você adotaria? Porque eu podia falar, eu podia contar o que estava acontecendo, eu podia me abrir. Eu ainda estava pedindo demissão, tudo mais e tal, e me preparando para a chegada do Valdomiro, e deixei o Guilherme lá na geladeira, né? Aí um dia ele vem para mim e fala, eu conheci um médico assim, assim, assado, de um amigo meu que fez FIV, você não quer conhecer? Mas o que ele pode fazer por nós? Ele falou, não, ele falou que tem uma coisa chamada varicocele, assim, assim, assado, que dá pra... Então eu fui lá com ele no médico. O médico era um urologista, e ele explicou que existe uma, sei lá, doença, nem sei se é esse nome que dá,
que as veias do Sim. saco têm varizes igual a gente tem na perna. Então, como elas crescem, sei lá, aquilo esquenta e aí não produz espermatozoide. E o que produz é de muito má qualidade. Então, que muito provavelmente era isso que ele tinha, que ele sempre teve Nossa. espermatozoides muito ruins, que quando encontrava, pouco encontrava meu óvulo, e que Entendi. quando encontrava fazia um embrião que não era legal e que o próprio corpo expelia. Aí eu falei, maravilha. Ou eu falei, é pra ficar triste, feliz, como é que é? Ele falou, não, tem cirurgia. Às vezes resolve, às vezes não resolve. O que falou, então não precisa operar. Eu falei, você tá de sacanagem. Eu tô há 6 anos passando por todos os tipos de exame, virando do avesso, injeção, remédio para câncer de mama, e você não pode operar o seu pipi de ouro? Não há nada que você possa fazer por nós? Silêncio. Alguns meses ali, eu falei, olha, eu, por mim, eu ainda tenho 34 anos, me considero jovem, a gente pode encerrar aqui, a gente pode cada um ir para um lado, eu posso congelar óvulos, mas se você dissesse que não tem mais nenhuma alternativa, eu consideraria fazer a FIV. Mas tendo uma opção e você escolhendo não bancar, eu acho que nem adotar filho seria uma opção pra gente, porque a gente está em lugares totalmente distintos. Daí ele resolveu que ele ia fazer a cirurgia. E aí ele falou assim, não, eu vou operar tal dia, já marquei assim, assado, cozido, daí eu entro, daí eu saio no mesmo dia. Eu falei, não, mas pode sair no mesmo dia? Não, talvez eu tenha que dormir. Eu falei, mas aí quem vai dormir com você? Não, mas aí você fica comigo, tal. Eu falei, mas e se eu estiver fora? Se eu, né? Ele falou, não, mas é porque eu não queria falar pra ninguém e tal. Eu falei, mas como assim você não quer falar pra ninguém? Não, eu não vou falar pra minha família. Eu falei, oi? Eu falei, como assim você não vai falar pra sua família? Eu falei, é a chance que você tem de finalmente explicar pra sua família o que tá acontecendo com a gente há 6 anos. Se Deus o livre, você vai pra cirurgia, você tem uma reação à anestesia, você tem uma reação, acontece alguma coisa. Você imagina a cena de eu passando a mão no telefone e ligando pra sua mãe? Sabe o que que é? O Gui tá aqui entubado, ele não voltou da cirurgia. Oi? Hã? Cirurgia? Que cirurgia? É o seguinte, tô indo viajar, vou ficar 40 dias fora. Você tem 40 dias pra contar. Porque se você não contar, quando eu voltar, eu vou contar do meu jeito. Toda a questão da masculinidade, né? O órgão masculino, quão ele é... Ele tá lá, não pode se falar, não pode ter qualquer tipo de questões, de problemas, né? Porque eu imagino que isso também é cultural do homem ser super viril e não admitir qualquer tipo de problemas que possa ter. Não tinha nada então a é ver melhor com ficar ereção. calado, cuidar sozinho, e sendo que ele poderia ajudar tantas outras pessoas, até da família. E não tinha nada a ver com ereção, não tinha nada a ver com não, prazer. mas é o órgão, é diferente. Mas não passa Não pela é sobre ereção, isso. passa pela fertilidade, passa por ter um defeito. E eu acho que passa pela sensação de impotência, que não é da, não é de emoção. Por exemplo, a síndrome que meu filho tem, ela vem de um defeito num gene que ela é sempre paterna, então ela sempre vem do homem. E aí, quando efetivamente a gente descobriu o que o Soli tinha, a gente descobriu que isso veio do meu ex-marido e não de mim. Para ele foi muito difícil lidar com, né, tipo assim, é um defeito meu. É isso. Foi uma coisa que eu não fiz direito, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, né? De você realmente não querer expor uma fragilidade que não é nossa culpa, né? Quer dizer, não é que a gente queria ter ou não sei o quê. É que, enfim, as coisas do jeito que elas são. Mas que bom que... E ele falou? Falou. E ele fez a cirurgia. E aí, quando ele fez a cirurgia, o médico falou, olha, a cirurgia ela leva até 1 ano para dar resultado. Então, depois de 1 ano, vocês passam a ser um casal normal tentando. E esse 1 ano, a gente namorou, a gente viajou, eu corri minha meia maratona, ele me acompanhou numa outra corrida e correu de brincadeira comigo. O nosso cachorro chegou, a gente tinha um quarto de hóspedes em casa e eu tinha roupas de inverno, de casamento, que são roupas longas que ficavam no armário do quarto de hóspedes. Com um jeitinho eu fui desocupando o armário do quarto de hóspedes. Esperando. Sabe? E as coisas foram acontecendo e minha tia sempre me levando para tomar passe, levando a gente para rezar. E aí tinha uma tia dele, né, que ao longo desse processo sacou que tinha alguma coisa que não estava legal. E uma vez ela falou assim, vocês estão tentando engravidar? Eu posso rezar para vocês? E é uma tia que daí quando a gente engravidou eu fiz questão, sabe, de comprar flores e tirar uma foto do ultrassom e mandar para ela saber. Porque quando você me perguntou da questão da pergunta, né, de chegar... Como que é essa pergunta, né? Entende? Então ela foi muito amorosa, ela foi muito disponível, né? Então quando as pessoas diziam assim para mim, ai, relaxa, cadê a
porra do botão do relaxa. Você sabe como relaxar? Então me ensina. Ao invés de me mandar relaxar, me oferece um abraço para relaxar. Fala assim, poxa, vamos fazer uma massagem para você relaxar? Vamos fazer uma viagem para um lugar que... Vamos fazer um programa que te ajude a relaxar e espairecer a cabeça? Então, esse ano de 2017 foi um ano, assim, sabe, de esperança, de renovar e da gente começar a fazer uma pergunta. Você acha que nesse um ano vocês se perdoaram? Porque vocês deviam estar vivendo uma coisa muito agressiva, com tanta frustração e sofrimento. Eu acho que ali a gente extravasou, eu acho que a gente transbordou, eu acho que a gente pôs para fora o que estava demais. Mas o perdão, acho que ele vai mais fundo, assim, né? Então, eu acho que o perdão começou quando a gente, de fato, engravidou do Antônio. E aí, depois, as outras 2 gestações vieram muito fáceis. O Vicente eu engravidei na primeira tentativa, num sábado de carnaval em Salvador. Eu falei, um nasceu santo, o outro nasceu pagão. Um é Santo Antônio, foi abençoado pelo Papa, o Papa pegou, e o Vicente já foi feito logo num sábado de carnaval, atrás do trio, onde a gente se conheceu. Então, eu acho que o perdão, Lu, ele foi construído a partir do momento ali que foi viável um novo caminho, sabe? Eu acho que ele começou junto... Por isso que eu digo que a gestação da Maria Cecília foi de muita cura, porque na gestação do Antônio ainda, toda vez que eu ia ao banheiro, eu passava o papel e olhava para ver se tinha sangue. Toda vez que eu ia ao banheiro, eu olhava o papel para ver se tinha sangue. Era assim, um desespero. Uma tensão, né? Uma tensão e durante nesse toda a ano gravidez. que você estava fazendo, que o Gui operou tudo isso depois, quanto tempo vocês engravidaram? Ele operou em dezembro, no dezembro do outro ano era como se fosse um ano, em 2 meses a gente engravidou. A gente levou 1 ano e 2 meses para engravidar. E foi muito louco. E aí veio o resultado. E dessa vez, quando recebeu o resultado? Olha que louco, né? Como foi? A gente namorando, tocando a vida e tal, e ele tinha que fazer uma viagem a trabalho. E aí, quando ele foi viajar, eu me dei conta que eu não tinha menstruado. E eu tinha uns testes de gravidez bem baratex, aquele bem podrex. Aí eu falei, vou fazer. Fiz. Deu positivo, eu falei, esse teste tá muito podre, joga fora. Muito não barato. É válido. Aí no dia seguinte, fiz de novo. Gente, esse teste é muito podre. Esse é muito baratex, né? Tipo, tá muito velho, tá muito tempo guardado, tá 2 anos guardado. Joga fora de novo. Aí no terceiro dia, fiz de novo o teste. Você demorou para se convencer, né? Eu demorei muito. Eu demorei muito para poder celebrar. Eu fui fazer foto de gestante do Antônio 1 semana antes dele nascer. Porque eu tinha medo de registrar, depois eu percebi, né? Eu tinha medo de registrar a barriga. Sem dúvida. E depois ele morrer. Como é que eu ia fazer com mais um filho morto? Eu não ia dar conta de mais um filho morto. E, Ju, voltando, né, na pergunta que você me fez lá atrás sobre a FIV e também conectando com a questão que a Lu falou da religiosidade, eu acho que não ter feito a FIV não era só por uma questão de religiosidade, né? E não era uma questão de caminho mais fácil, mais rápido. A verdade é que se a gente tivesse feito a FIV, talvez a gente tivesse antecipado a gestação, mas a gente não teria tido o tempo e a oportunidade que a gente precisava, que era para rever uma série de questões de casal que estavam instaladas ali, sabe? Então, não era a FIV em si, eu acho que o que estava por trás do processo de engravidar era um grande encontro do casal, era uma grande capacidade de criar ali uma unidade, um ninho, um núcleo, justamente fazer o terreno fértil para a família que ia nascer. Então, existia uma questão minha, assim, religiosa com relação à FIV, uma preocupação, mas eu acho que tinha lá dentro aquela mesma intuição do aeroporto de Paris, quando eu comprei o teste, que era assim, será que esse é o caminho? Será que faz sentido? Né? E, de novo, é a mesma intuição. Por isso que eu acho que quando, né, lá atrás, eu comprei o teste e eu descobri que estava grávida, não era porque a gente queria engravidar, era porque ali a gente tinha que começar a percorrer aquele processo todo para chegar onde a gente tinha que chegar. Então, quando as pessoas me perguntam assim, e foi muito dolorido, e foi muito ruim, e foi horroroso, né? Foi muito dolorido, mas ao mesmo tempo que foi dolorido, foi necessário, sabe? Então, não vou dizer para você que eu passei feliz, que eu dou palmas, nessa positividade tóxica, mas era uma coisa que era necessária, foi uma coisa que teve o seu papel, que teve a sua importância. Acho que a Júlia até falou, né? Foi como tinha que ser. Tá certo, né? Era o que precisava. Mesmo que tivesse sido dolorido e que tivesse sido sofrido ao longo do caminho. Então, acho que, enfim, a gente chegou onde chegou, não foi à toa. Mas aí, graças a Deus, veio o Antônio, que trouxe toda a alegria para a família. E aí veio aquela sensação de, ufa, conseguimos.
E aí, vamos de novo, vamos tentar, vamos para os próximos. Aí não tinha mais cobrança, também tinha uma A leveza gente maior achava que ia na demorar atmosfera, muito, né? então a gente falava, vamos abrir a fábrica que vai demorar muito. Pá, na Manda. primeira. E tinha um pouco do medo, estava na pandemia, já era de um outro lugar, né? Sim. Por isso que eu digo que o processo, né, todo foi de perdoando, de diminuindo os medos, de desfrutando da gestação, de curtindo as crianças. E o processo de contar do Antônio, sabe? De escolher com cada amigo que eu ia encontrar, onde eu ia falar. Sim. As pessoas que tinham sonhado com a gente, Sim. sabe? Foi ficando uma coisa... Uhum. A gente fez algum... Você foi curtindo, você Curtindo, foi de conseguindo verdade. curtir de Foi. verdade. Relaxou e curtiu. É uma história de ir ressignificando mesmo, porque foram vários lutos e vários desafios, né? É. Acho que tanto os físicos quanto, né, os internos e o silêncio. É legal ver como vocês conseguiram superar, Sim. porque acho que muitos casais poderiam Sim. sucumbir no meio do caminho, né? A maioria, eu acho, é que vocês devem se amar muito. Teste de É resiliência. verdade. Passou no verdade. teste de amor também, né? Ô, Kai, Mas eu quando acho que você isso olha... eu acho que isso é uma marca nossa aqui, de nós três, né? Do limão uma limonada. sem E de dúvida. fazer, e de fazer, É, e de é. tentar, e não desistir. A hora que a gente chegou lá naquele corner, tipo, eu não vou fazer, eu falei, então, bom, agora também. Eu deitava a cabeça tranquila no travesseiro, que eu tinha feito tudo o que eu sabia fazer. Mal feito, com erros, com formas de falar, às vezes, inadequadas. Mas consciência Não, tranquila. consciência Não, tranquila. consciência tranquila. Agora você olha para trás, para Carol de lá atrás, qual é a mensagem? Se tiver deixar uma mensagem para ela. Eu acho que eu diria para ela que eu me orgulho muito dela. Me orgulho dela ter feito escolhas, me orgulho dela ter procurado caminhos, me orgulho dela ter insistido, né, e não ter desistido. E me orgulho principalmente da família que ela construiu, do sonho que ela realizou, sabe? De onde ela chegou até agora. Ainda tem muito para aprender, tem muito para fazer, né? A gente às vezes tem a sensação de que, nossa, consegui os filhos, engravidei, agora está na plenitude. Não, tem a saúde, o Vicente teve questão de saúde, tem a questão da educação, tem os desafios de cada filho, tem a maternidade que é cheia de, né, de complexidades e dúvidas e medos e culpas, mas eu me orgulho muito, né, do processo, do caminho que a gente trilhou, e eu sou muito grata, né, por ter tido tanto acolhimento, né, ter tanto motivo para celebrar, porque eu realmente acho que eu cheguei onde eu queria, onde eu sonhava, e agora eu estou sonhando outros sonhos, mas eu de verdade acredito que foi um caminho dolorido, que foi um caminho árduo, que foi um caminho de altos e baixos, mas eu sinto que eu transformei, né? que eu transmutei, que eu vivi uma vulnerabilidade, vivi algumas vulnerabilidades para chegar em algumas potencialidades. Então eu tô muito orgulhosa, né, de mim, dela, do que a gente fez juntas, de onde a gente chegou. Acho que a gente está de parabéns. Valeu, obrigada. Valeu, Boa. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Ai, missão cumprida. Ao escutar a Carol hoje, aprendemos algo precioso. Há caminhos que só se revelam quando finalmente ousamos falar sobre aquilo que calamos por tanto tempo. Com a presença da Lu, podemos olhar para a maternidade não apenas como chegada, mas como um processo que é feito de tentativas, de medo, de renúncias, de frustrações, de fé e também de reconstrução. A Casa Se Escuta é isso. É um movimento de devolver voz ao que parecia impronunciável. É de transformar uma história íntima em um gesto de cuidado coletivo. Obrigada por nos acompanhar. Siga a gente no Instagram.